A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Projeto Culto nas Praças, na plataforma do YouTube. Antes de dar prosseguimento ao assunto principal desse vídeo, é necessário, é muito importante que você deixe o seu like, tá bom? Também comente esse vídeo, é muito importante o seu comentário, seja ele positivo ou negativo, bom ou ruim. É importante que você comente para que a gente possa dar uma qualidade melhor aos conteúdos divulgados aqui no canal do Projeto Culto nas Praças. E se achar por bem, divulga esse conteúdo, tá bom? Gente, essa é a segunda parte dessa série de vídeos falando sobre a vacina contra o vírus coronavírus e contra a doença causada por esse vírus, que é a Covid-19. Nós, no primeiro vídeo, nos propomos a falar sobre 4 principais tópicos. Quais são eles? Os processos que essas vacinas levam para serem feitas, o tempo que as vacinas para as doenças mais perigosas do mundo levaram para serem feitas, a eficácia dessas 5 vacinas que estão sendo produzidas e aplicadas na população mundial e as consequências dessas vacinas também no mundo. Como estamos ainda no segundo tópico, que é o tempo que as principais vacinas para as doenças mais perigosas e letais do mundo demoraram para serem feitas, eu escolhi 4 principais doenças para falar para vocês aqui nesse vídeo. Primeiro foi a malária, depois a tuberculose, o ebola e a AIDS. Todas essas 4 doenças são epidemiológicas, gente, tá bom? São epidemias no mundo. E quando eu me referir a essas doenças, eu vou dividir em 3 tópicos também, os discursos em relação a essas doenças. Eu vou falar sobre a origem dessas doenças, sobre os números dessas doenças, alguns números dados pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e também o tempo que a vacina demorou para ser feita, desde a descoberta desse vírus até a descoberta do antígeno ou do antídoto para essas doenças. A malária, a primeira vez que se deu esse nome científico à malária foi em 1880. Já fazem 141 anos que a malária foi descoberta. Meus nobres, fiquem pasmados com o que eu vou dizer aqui. A malária infecta ou contamina por ano meio bilhão de pessoas. 500 milhões de pessoas são infectadas, contaminadas pelo vírus da malária por ano. Dessas 500 milhões, fiquem assustados com esse número aqui. Dessas 500 milhões, de 1 a 3 milhões de pessoas morrem por ano infectados pelo vírus da malária. É equivalente a 6% de 500 milhões. De 3 milhões de 500 milhões é equivalente a 6%. Então a malária infecta 500 milhões de pessoas e mata de 1 a 3 milhões. De 2 a 6% daqueles ou daquelas que ela infecta. A malária já tem 141 anos e até hoje não se descobriu a vacina para a malária. É isso mesmo que você ouviu. Segundo a epidemiologista da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a malária, depois das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ou das várias guerras que já aconteceram no mundo, a malária é a doença, ou é a causa de morte, é uma das piores, ou uma das principais causas de morte em toda a história da humanidade. É isso mesmo que você ouviu. Tirando as guerras, a malária é a principal causadora de mortes em toda a história da humanidade. Vamos falar agora, gente, da tuberculose. Qual é a origem da tuberculose?
A tuberculose foi descoberta, ou foi chamada pela primeira vez de tuberculose, pelo bacteriologista alemão Robert Koch. Foi isso mesmo, Robert Koch foi o primeiro a descobrir ou dar nome ao vírus que causa a tuberculose. É uma das doenças mais antigas do mundo. 1882 foi descoberto a tuberculose, ou foi dado esse nome à tuberculose. Gente, eu vou dar alguns números aqui da tuberculose no Brasil. Hoje a tuberculose, ela contamina 72 mil pessoas por ano. São 72 mil pessoas por ano contaminados pela tuberculose, ou que contraem, são atingidos por essa doença. Por ano no Brasil morrem 4.600 pessoas, 4.600 pessoas pela tuberculose. Hoje o Brasil está entre os 22 países ou as 22 nações que são responsáveis por 80% dos casos de tuberculose no mundo. Gente, a tuberculose hoje ela contamina 10 milhões de pessoas por ano no mundo. Isso aqui é a nível mundial. Contamina 10 milhões de pessoas por ano e mata 1 milhão. É equivalente a 10%. 1 milhão é equivalente a 10% de 10 milhões. Então, o nível de mortandade da tuberculose é maior do que o da malária, que contamina 500 milhões de pessoas, meio bilhão de pessoas e mata apenas de 1 a 3 milhões. O coronavírus até o presente momento matou de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. E mesmo assim o coronavírus se iniciou no dia 31 de dezembro de 2019. A tuberculose já vem matando há tempo, gente. E até hoje não se descobriu uma vacina para a malária, que já tem 141 anos de existência. Para a tuberculose já se descobriu em 1927. 45 anos depois, olha o tempo que levou para descobrir a vacina para a tuberculose, que mata 10 milhões de pessoas por ano, ou que mata 1 milhão de pessoas por ano e contamina 10 milhões de pessoas por ano. Que só no Brasil mata 4.600 pessoas. E demorou 45 anos para descobrirem a vacina para essa doença. Para a malária ainda não descobriu. Aí você vem me dizer que em 10 meses descobriram a vacina para esse vírus letal, que já matou mais de 215 mil pessoas no Brasil, pelo amor de Deus. Vamos falar agora sobre o ebola. Qual a origem do ebola? O ebola, a primeira vez que essa doença apareceu a nível mundial, foi conhecida pelo mundo, foi em 1976, há exatos 36 anos atrás. Ou melhor, há exatos 43 anos atrás, o ebola vinha ao mundo. Ele, que é da classe do filovírus, veio ao mundo em 1976. Os primeiros casos se deu lá na África, no Sudão do Sul, e também no que conhecemos hoje, no país que conhecemos hoje como República Democrática do Congo. Gente, vou dar alguns números da malária ou do ebola aqui. Você tem uma ideia? A pior epidemia do ebola, o pior surto de ebola foi em 2014, de 2013 a 2014, e matou 6.800 pessoas, 6.856 pessoas. O ebola surgiu em 76 e só foram descobrir uma vacina para o ebola em 2019, que foi quando a UE, a União Europeia, autorizou a primeira vacina, primeiro antídoto para o ebola. Outra velha conhecida nossa é a AIDS. Meu povo, a AIDS. A primeira pessoa a morrer de AIDS no mundo foi um homossexual chamado Gaetan Dugas. Morreu nos Estados Unidos em 1981.
Já tem exatamente 40 anos isso, que a primeira pessoa morreu de AIDS no mundo. O primeiro americano, a primeira pessoa no continente americano, nas Américas, a ter a AIDS foi um homossexual por nome Gaetan Dugas. A AIDS só foi ter esse nome 2 anos depois da primeira morte de Gaetan Dugas, em 83, aonde se colocou esse nome científico nela de HIV-1. Em 86 se descobriu uma